E aí pessoal, tudo bem? Hoje é um dia importante pra caramba, porque vai ter aniversário de um grande amigo meu, chamado Vitor Damasio, aniversário, né? Casamento, se de bem com aniversário. Ele vai se casar hoje. E é uma data importante demais. E eu vim para São Paulo para poder fazer e aproveitei para fazer alguns atendimentos remotos que eu estou fazendo aqui. E hoje eu atendi o pessoal, fiz uma reunião com a controladoria e também com a parte de prevenção de perdas. E basicamente a nossa conversa foi sobre redução de custo, né? Faz parte de um dos nossos Black Belts. Para quem não sabe, nosso programa do Black Belt é um programa, um mastermind para empresas que faturam mais de 3 milhões mês. Essa empresa fatura muito mais do que isso. E eu estava exatamente olhando a questão de despesa, de custo, né? Então eu estava sentado com o controller e com o pessoal da prevenção, discutindo exatamente sobre a questão de custo de embalagem, custo de manutenção, aonde coloca o que, e isso entra no custo, isso vira despesa, como é que eu faço para poder ter controle desse negócio e tudo mais. E eu comecei a fazer eles começarem a olhar um pouquinho mais a questão das embalagens, porque eu mostrei para ele que embalagem representava muitas das vezes o custo, a diferença do custo que está hoje mostrando a embalagem para o que deveria ser. Hoje a gente está falando aí de uma divergência de, sei lá, em cima do lucro dá quase 10%, né? O seu custo de embalagem, embalagem, insumo, né? Embalagem, filme, sacola, deveria dar no máximo 0,5%, estourando 0,7%. E aí quando você vai ver, a maior parte das lojas está batendo 1,5%, isso alguma vez até 2%, em cima dessa despesa específica, né? Aí depois eu fui na despesa de manutenção, que é a manutenção predial, de veículo e equipamento. E aí quando a gente vai nessa manutenção, que deveria estar no máximo ali em torno de 0,5% da operação, a gente também normalmente olha para as empresas e vê essa despesa em 1,5% em cima da operação. Então quando a gente fala de uma operação de 5, 10, 20 milhões, 1% é dinheiro pra cacete. 1% mensalmente é muito dinheiro. E quando eu jogo isso por ano, é muito mais dinheiro ainda. Então são coisas que são importantes de ser olhadas e as pessoas não olham. Então eu vou tentar, toda vez que a gente fizer alguma reunião, alguma mentoria que eu fizer com alguma seja do meu Black Belt, Impulso ou da própria LM45, eu vou ver para abrir uma live aqui com lições aprendidas, tá? Eu não devo deixar essa live salva aqui no Instagram, mas eu vou deixar ela provavelmente disponível no YouTube para você rever. Então, basicamente, o que você precisa entender é o seguinte: despesa igual unha, se você não cortar, ele só cresce. Então, você precisa ficar de olho e precisa olhar pontos cegos dessas despesas. Existem despesas que você não consegue mexer, como, por exemplo, um aluguel, uma luz, você até consegue mexer, implementando energia solar, fazendo ações para conseguir reduzir ela, mas tem algumas despesas que você não tem como mexer, você não tem como reduzir ela. Mas muitas das despesas hoje dentro do supermercado, você consegue tratar e mexer nela. E aí, mexendo nessa despesa, necessariamente você aumenta o lucro no final. Então, quando a gente fala de aumentar a lucratividade, melhorar o lucro, não é só aumentar a venda, não é só melhorar a margem. Sim, é a parte mais legal, né? Quando a gente estivesse transposição isso num campo de guerra, mexendo na venda, na despesa, é o pessoal que vai na frente, né? A tropa que vai na frente. E enquanto que quando a gente fala de despesa, a gente está falando muito mais da galera que fica na retaguarda tomando as decisões. Então é muito mais difícil. Toda vez que a gente pensa em cortar a despesa, a gente está pensando que a gente, psicologicamente, de alguma maneira, a gente está regredindo. E a ideia não é essa, que você tem essa sensação de regredir, tem essa sensação de que o teu negócio não está indo para frente. Porém, você precisa olhar a despesa o tempo inteiro. Se você quer ter um negócio sustentável, você precisa ter um negócio que você esteja, de alguma maneira, sempre olhando para a despesa, pelo menos trimestralmente. Se não olha, semestralmente. Se não olha, anualmente. Mas normalmente trimestralmente. Então, trimestralmente, você tem que parar e revisar suas despesas todas.
se você quiser ter um resultado de verdade dentro do supermercado. O nosso negócio é um negócio que sobra muito pouco. Muito pouquinho na última linha. Então, se você não olha, a proporção é muito escrota, né? Você pensa o seguinte, eu no final das contas eu vendo 100%, desses 100%, algo em torno de 70%, 72% vai para a mercadoria, sobra 28%, dos 28%, algo em torno de 18% vai para despesa, e desses 18%, algo em torno de 5% fica para o governo como impostos, e sobra 5% para a gente na última linha. Então, isso quando a gente fala de 28%. Quando eu consigo ter uma margem de 30%, eu já posso me dar ao luxo de ter uma despesa de 20% e não 18%, para sobrar 5% no final. Mas se eu tiver uma despesa de 18%, com 5% de impostos, eu vou estar tendo um sobrelucro batendo quase 7%. Então, dos grandes segredos é normalmente olhar a despesa. E um ponto de despesa é muita coisa, né? Você pensa o seguinte, eu tinha que ter meio ponto, 0,5% da minha venda em manutenção. Se eu gasto 1,5%, eu tenho 1% ali. Se seu lucro no final é 5%, 1% dá 20% da sua operação. 20% de lucro na última linha, por exemplo, é comido pela manutenção, de 10% a 20%. Então, você tem que olhar as despesas, porque muitas vezes você pode trabalhar muito, vender pra cacete, com margem alta, e no final não sobrar dinheiro. Por isso é tão importante que você esteja sempre olhando as despesas, com calma, com toda a sabedoria do mundo, e entendendo exatamente quais são os pontos de ajuste que você tem que fazer, quais são os pontos cegos que você tem que agir, qual é o ponto que você vai ter que mexer cirurgicamente dentro do seu negócio, para que não prejudique, a operação continue acontecendo, mas você não deixe a despesa ficar mais alta. Normalmente as pessoas dão pouco atenção, o último lugar que ela quer cortar é gente. Mas se vocês vão descobrir coisas quando vocês começarem a mexer nas despesas, que, por exemplo, custo de pessoal, quanto é fácil, né? Pensa assim hoje, quantos funcionários você tem? Pensa em 10% do teu time hoje. Se eu tivesse que cortar 10% do meu time, escolhe os piores. E aí depois que você escolher os piores, não recontrata. Deixa um tempo, deixa 3 meses sem botar ninguém no lugar. Minha experiência dentro do nosso negócio de supermercado diz o seguinte: você vai colocar essa pessoa lá, vai tirar esses 10% do time de lá e provavelmente não vai fazer diferença nenhuma na tua operação. Porque hoje você provavelmente opera de maneira improdutiva. E quando você tira esses 10% ruins, a tua equipe vai trabalhar um pouco mais, mas vai conseguir entregar o que você precisa. Dessa maneira, tornando você mais produtivo. Isso é uma das formas, se você quiser, pagar um pouco acima do mercado que todo mundo paga. Entenda que hoje é muito melhor ter poucos e bons do que ter muitos ruins. Ou seja, é muito melhor que você invista no teu time e tenha menos pessoas trabalhando, ganhando um pouco melhor, do que você ter muita gente trabalhando ganhando só a linha base. Porque isso não constrói time e isso não segura as pessoas trabalhando com você. Então, assim, depois dessa reunião que eu tive com o pessoal da controladoria e da prevenção juntos, a única coisa que eu tenho para te dizer é, por favor, preste atenção no que eu vou dizer. Você precisa olhar seus custos, porque ele pode ser realmente a diferença entre você botar mais ou menos dinheiro na última linha lá, no seu bolso. Espero que eu tenha ajudado. Sempre que eu estiver atendendo o pessoal, vou tentar fazer uma live de reflexão aqui, dizendo um pouco das lições aprendidas e dos caminhos que eu direcionei às pessoas para as quais eu estava atendendo. Tamo junto, bora pra cima e muito mais longe. Valeu.